Tudo bem? Nós vamos ver agora, na aula 2, a continuação da matemática financeira. Na primeira aula, nós vimos o que é, os conceitos básicos, o que são os juros e também vimos as diferenças entre juros simples e juros compostos. Na aula 2, nós vamos ver personagens da matemática financeira, nós vamos conhecer melhor o tempo e vamos conhecer também melhor sobre a taxa de juros ou taxa de desconto e a relação entre essas duas grandezas, ok? Bom, primeiro vamos falar do tempo. E o que é este tempo? É o tempo relacionado ao investimento. Por qual período eu vou manter o meu investimento? Esse tempo é o nosso tempo. É o tempo que a gente vive, que a gente faz os nossos planejamentos. É o tempo que nós vivemos. Ou seja, daqui a 6 meses eu vou fazer uma viagem. No ano que vem, daqui a 1 ano, eu quero estar trabalhando num outro emprego. Ou daqui a 10 dias as aulas vão voltar ou não, né? Então, quer dizer, o tempo é justamente essa unidade que a gente vive no dia a dia. Você pode encontrar o tempo, nós vamos usar aqui a notação T, mas você pode encontrar esse tempo também anotado como N. Nos juros simples e compostos, tanto em um quanto em outro, esse tempo significa a quantidade de prazo de investimento ou do desconto que vai ser realizado. Exemplo, fiz um investimento em um título do Tesouro Nacional com prazo de resgate em 180 dias, em 360 dias, enfim, é o tempo pelo qual o meu dinheiro, o meu capital vai estar investido, ok? Bom, existe na matemática financeira uma questão muito importante relacionada ao tempo, que é o calendário civil e o calendário comercial. No calendário comercial, todos os meses têm 30 dias, portanto o ano tem 360 dias, o bimestre 60 dias, trimestre 90 e assim sucessivamente. Já o calendário civil é o que a gente tem aí, né, comumente nas folhinhas, né, que algumas empresas dão de brinde no final do ano, né? Fevereiro tem 28 ou 29 dias, janeiro 31, dezembro 31, abril 30. Então, o calendário civil é esse que a gente tem aí mais comum sendo usado, mas o calendário comercial, ele é muito visto, muito utilizado, muito frequente na matemática financeira. Vocês vão perceber que em grande parte dos casos de exercícios que a gente vai fazer aqui, nós vamos considerar o calendário comercial. É facilitar, né? Porque nele todos os meses tem 30 dias. Importante. Em algumas situações, a gente precisa converter o tempo, a gente precisa mudar o tempo. Exemplo, meio ano é a mesma coisa que 6 meses. Ótimo. Ou então, se você preferir, 3 meses é a mesma coisa que um trimestre. Ou ainda, 2 anos são 24 meses. Quando houver a necessidade da gente ajustar o tempo para um determinado período, né, para uma determinada unidade, eu sempre deixo a sugestão da gente trabalhar com ele em dias. Considerando o calendário comercial, a gente imagina que a menor unidade é o dia, que é 1, e assim a gente vai encontrando os outros pontos referência do nosso tempo. Mês, 30 dias. Antes disso, né, quinzena, 15 dias. Bimestre, 60 dias, trimestre 90 dias, quadrimestre, pouco usado, 120 dias, semestre, muito usado, 180 dias e o ano, que é 360 dias, sempre no calendário comercial. Este pensamento
essa linha de raciocínio que você coloca o tempo em dias facilita demais na hora da gente fazer as conversões. Nós vamos ter situações aí que o tempo é 3 anos, 2 meses e 10 dias. Poxa, como que eu vou usar essas 3 unidades simultaneamente? A gente joga para a menor unidade. Evidentemente que todo mundo sabe que um bimestre são 2 meses, mas em outras situações, quando a gente precisar, realmente a minha sugestão é trabalhar com o tempo em dias. É aquela situação, tem que dar certo neste exercício, tem que dar certo naquele, mas tem que dar certo sempre, ok? Bom, mudando de personagem, a gente tem agora a nossa taxa de juros ou taxa de desconto. O padrão é a letra I. A taxa de juros é o índice que determina a remuneração do capital em um determinado tempo, há uma ligação aí, e é também conhecido por taxa efetiva do investimento, ou seja, a velocidade de crescimento de um capital. A taxa de juros, ela é como um fermento que faz com que o capital possa crescer ao longo do tempo. Geralmente, as taxas são representadas na forma percentual. Relembrando rapidamente que porcentagens são razões que servem para comparação de grandezas, ou é uma divisão, né, que tem o denominador igual a 100. Vale a pena, se você tiver dificuldade, dá uma olhadinha lá em percentual, que é algo muito importante no nosso dia a dia. Grande parte da nossa economia é falada em percentuais. O salário mínimo vai aumentar 2%. As passagens do transporte coletivo vão ter um aumento de 3%. Promoção na loja tal. A loja tal está fazendo um desconto de 50% nos produtos. Então, a gente tem o exemplo aí, né, que se eu tenho, por exemplo, 20% de ouro num minério, significa que a cada 10 quilos desse minério, eu tenho 2 quilos de ouro. Então, você não precisa falar exatamente a quantidade do minério e nem do ouro que você tem. Basta dizer que naquele minério eu tenho, por exemplo, 20% de ouro. Nesse caso especificamente, né, a cada 10 quilos, 2 quilos de ouro, ok? A forma percentual é a mais comum de ser utilizada nas operações financeiras. Então a gente vai ver que a taxa, daqui a pouco, na grande parte das vezes vai estar em percentual. Mas vale dizer que eu dizer que algo é 40% é a mesma coisa de eu falar que é 40 sobre 100. Ou ainda 0,40. Se eu pegar 40 e dividir por 100, vai dar 0,40. É a mesma coisa. Ainda, né? 40 dividido por 100. Geralmente, nas fórmulas matemáticas, a gente não entra com os valores em percentual. Ou a gente trabalha com eles na forma de fração, nesse caso 40%, 40 por 100, ou a gente trabalha na forma decimal. Talvez uma sugestão interessante seja justamente trabalhar na forma decimal. A taxa de juros, ela vem junto da sua unidade de medida. Sim, a taxa de juros tem uma unidade de medida. Eu falar que o aumento de uma mercadoria foi de 10% ao mês é bem diferente da gente falar que uma mercadoria teve um aumento de 10% ao longo de um ano. Uma mercadoria que teve 10% de aumento em um único mês foi um bom aumento. Uma mercadoria que teve aumento de 10% durante um ano, como o período é maior, em algumas situações pode ser até aceitável. Exemplos: taxa de juros de 20% ao mês.
geralmente você vai encontrar essa informação como I é igual a 20% AM. AM seria ao mês, AD ao dia, AA ao ano. É como se fosse uma sigla, né, para poder mostrar a unidade da taxa. E essa informação, ela é muito importante. O I vem do inglês, tá? Bom, falando de taxa de juros, ela vai determinar em quanto financeiramente um determinado capital será remunerado durante um tempo. A gente tem um exemplo muito clássico, né, da caderneta de poupança. O investimento mais simples que a gente tem hoje no Brasil. Você deposita lá, como no nosso exemplo, R$1.000. Eu recebi um bônus do trabalho, recebi um extra, enfim, eu tenho R$1.000, não vou precisar dele e vou aplicar na caderneta de poupança. E aí, o índice, né, de remuneração da caderneta de poupança, aqui a gente está falando em algo sugerido, né, está na faixa aí de 0,40%. É diferente aquele nosso 0,4% do exemplo anterior. 0,4 simplesmente sem o porcento representa 40%. Agora, 0,40, né, o 0,4% significa que a cada 10, 0,4 eu vou receber de remuneração. Eu não depositei R$10, eu depositei R$1.000. Com R$1.000, no final do mês, quando eu for olhar o saldo da minha conta, eu vou ter R$1.004, com a remuneração de 0,4. Existem outras aplicações, outras formas de você fazer o dinheiro render. A caderneta de poupança é mais simples, mais direta. Bom, e se eu tivesse depositado então R$100, eu teria como remuneração no final do mês 40 centavos. E se eu tivesse depositado apenas R$10, eu teria, com o índice de 0,40%, né, ou com a taxa de 0,4%, eu teria 4 centavos. É assim que a gente faz o dinheiro da gente crescer. Eu quero falar agora da relação entre o tempo e a taxa de juros. Em qualquer exercício de matemática financeira, depois de você ler, interpretar o problema, nós vamos fazer vários aqui, você precisa verificar se a taxa de juros e o tempo, se o tempo e a taxa de juros estão na mesma unidade. Se a taxa estiver em dia, o tempo tem que estar em dia. Se a taxa estiver em ano, o tempo tem que estar em ano, tem que estar em ano. Eu sempre falo que é como se fosse um casal de namorados que falam línguas diferentes. Como que o tempo, o nosso homem, vai estar num relacionamento falando italiano, por exemplo, e a taxa, a nossa mulher do relacionamento, vai estar bem nesse contato falando mandarim ou falando alemão. Vai haver uma dificuldade de comunicação entre eles. Ele fala português, ela fala espanhol, ele fala italiano, ela fala alemão. É bem estranho, é bem difícil. Reserva para a opção do Google Tradutor, né? Mas sem o Google Tradutor, essa comunicação fica um pouco mais complexa. E é a mesma coisa aqui, com o nosso caso do tempo e a taxa de juros. Se o tempo estiver em ano, a taxa precisa também estar em ano. E se a taxa estiver em dias, é importante que o tempo também esteja em dias. Ou seja, nós precisamos fazer com que eles conversem, com que eles estejam na mesma unidade. Bom, o tempo geralmente vão ser 3 meses, 2 meses, 3 anos, 15 dias, 2 bimestres. E a taxa de juros geralmente vai ser 3% ao mês, 2% ao ano. Ou seja, ali no sobrenome da taxa
É ali que a gente vai verificar se ela e o tempo estão na mesma unidade. Isto é fundamental. Os dois precisam estar na mesma unidade antes da gente começar a resolver o problema. Eu li o exercício, interpretei, retirei dele as informações matemáticas. O próximo passo: tempo e taxa estão na mesma unidade? Eu vou perguntar para mim mesmo: tempo e taxa estão na mesma unidade? Se já estiverem na mesma unidade, mês com mês, ano com ano, ótimo. Não há nada que possa ou nada que precise ser feito. Basta eu caminhar para a segunda etapa, para a terceira etapa do problema. Agora, se eles não estiverem na mesma unidade, eu vou ter que fazer com que eles estejam. Para isso, nos juros simples e nos juros compostos, a gente pode mudar o tempo para que ele se adeque à taxa, ou mesmo a gente pode mudar a taxa para que ele se adeque ao tempo. Com relação a alterar a taxa de juros, seja ela proporcional ou equivalente, nós vamos verificar isso em aulas que virão. Por enquanto, nós vamos trabalhar sempre convertendo o tempo. Todas as vezes que o tempo e a taxa de juros não estiverem na mesma unidade, por enquanto, nós vamos, para ficar bem treinados, converter o tempo. E aí eu tenho uma sugestão para que dê certo sempre. Gente, existem várias e várias situações matemáticas que nos propiciam acertar os exercícios, entre elas fazer muitos exercícios. Agora, uma das dicas que eu dou aqui é que a gente precisa criar mecanismos para que as nossas contas deem certo sempre. A conta fácil vai dar certo, mas a conta difícil também vai dar certo. Veja esse exemplo. A taxa de juros aqui colocada é de 2% ao mês. E o tempo é de 6 meses. Opa, mas aqui já estão na mesma unidade. 2% ao mês e 6 meses. Ótimo! Nesse caso, eu vou prosseguir com o exercício. Mas agora olha esse outro exemplo. A taxa de juros é de 5% ao mês. E, nesse exemplo, o tempo é de 2 anos. Agora, eles não estão na mesma unidade. Ou seja, eles não estão conversando entre si. E a gente precisa fazer com que eles estejam na mesma unidade. Pois bem, todo mundo sabe que 2 anos são 24 meses. Então, nesse caso aqui, a gente pode fazer essa conversão até de cabeça, uma vez que nós vamos inicialmente trabalhar mexendo no tempo. Agora, eu vou aproveitar este exemplo mais simples, que a gente sabe que o tempo de 2 anos é a mesma coisa que 24 meses, e vou mostrar qual é a minha sugestão para que dê certo sempre. São apenas 3 passos. O que eu vou fazer com o tempo? Eu vou passar o meu tempo todo para dias. Ok, o meu tempo todo para dias. Segundo passo, eu vou verificar qual é a unidade da taxa em dias. Ou seja, a nossa taxa ali não é de 5% ao mês. Quantos dias no calendário comercial tem o mês? Tem 30 dias. Então, a unidade da taxa é mês, que é 30 dias. E depois, facilmente, eu vou dividir o tempo em dias, o tempo vai ficar no numerador, pela taxa, pela unidade da taxa em dias, que vai ficar no denominador. O valor da taxa em si, 1%, 2%, 5%, 10%, 1000%, para agora não importa. Eu preciso só do sobrenome. Eu preciso da unidade da taxa, nesse caso mês. Então eu vou pegar 2 anos, que são 720 dias, e dividir por 30. E aí,
Coincidentemente, ou não, né, a gente tem 24 meses. Acompanhe rapidamente comigo. Passar o tempo todo para dias. Um ano tem 360 dias. 2 anos tem 720 dias. Depois eu vou verificar a unidade da taxa em dias. No caso, o mês tem 30 dias. E finalmente, 720 dividido por 30 é igual a 24 meses. A resposta é 24. Como eu estou fazendo essa conta para fazer a conversão, são 24 meses. Acontece que a gente tem, então, agora, a taxa de juros e o tempo falando a mesma língua. Ou seja, a taxa de juros é 5% ao mês e o tempo é de 24 meses. Agora sim, eu posso avançar e passar, né, para o próximo item, para o próximo passo do exercício, seja lá qual for. Se eu vou ter que encontrar o capital, a taxa, se eu vou ter que encontrar o capital, o montante, os juros, desconto, enfim, eu preciso que eles estejam na mesma unidade. Só que aí fica aquela questão, poxa, mas você fez isso tudo para chegar em 24 meses, sendo que ali já estava muito claro isso? Pois bem, nós vamos ter exercícios como esse que eu quero mostrar para vocês, onde a taxa de juros é de 4% ao bimestre. Beleza, mas o tempo é 2 anos, 3 meses e 15 dias. E agora? Como que eu vou converter esse tempo para que ele se transforme em bimestre? Tudo bem, um ano tem 6 bimestres, então a gente já sabe ali que são 2 anos, né? Então vai dar 2 anos, 6 bimestres, dá 12 bimestres. Mais 3 meses, é 1 bimestre e meio. Mais os 15 dias. A gente já começa a se complicar. Agora, olha, pelaquela minha sugestão dos 3 passos, como que facilita bastante. Primeiro, passar o tempo todo para dias. 2 anos são 720 dias. 3 meses são 90 dias, né? 30 dias de cada mês, vezes 3, 90 dias. E mais os 15 dias, que já estão na nossa unidade de referência. Ou seja, 720 mais 90 mais 15 é igual a 825. Eu passei o meu tempo todo para dias. Bom, segundo passo, verificar a unidade da taxa em dias. Bimestres são 60 dias. Ótimo, agora é só fazer uma conta de divisão. 825 dividido por 60. Conta rápida que a gente faz ali no cantinho da folha e vai dar 13,75. Ou seja, 13,75 bimestres. Nós fizemos essa conta toda para deixar o tempo e a taxa de juros na mesma unidade. Então a taxa de juros é 4% ao bimestre. E o meu tempo, que antes era 2 anos, 3 meses e 15 dias, continua sendo 2 anos, 3 meses e 15 dias, só que agora transformado em bimestre. 13,75 bimestres. Eu vou deixar alguns exercícios no link. É importante que eles sejam feitos, ok? Para que a gente possa verificar se os conceitos estão sendo aplicados, se essas contas iniciais básicas, né? Igual agora aqui a gente já entrou com um pouquinho de matemática, né? Nessa conversão, transformar em dias, verificar a unidade, dividir. É bem interessante que esses exercícios sejam feitos. Na próxima aula, nós vamos apresentar o capital, o montante, os juros, o desconto. Nós vamos apresentar mais alguns personagens da nossa matemática financeira. Personagens estes que farão parte dessa nossa caminhada nesse tema tão interessante e importante que é a matemática que cuida do nosso dinheiro, das finanças, ok? Te espero e muito obrigado.